Eu estou com 3 livros aqui. Esse aqui é um. Esse aqui é outro. E esse aqui é outro livro. Esse aqui foi escrito à mão. Todas as páginas estão escritas à mão. Esse aqui é um livro xerocado. E esse aqui é um livro impresso, né? Um livro é para o seu paladar. O outro é para a sua mente, seu coração e sua alma. E o outro livro é literalmente para tudo que importa na sua vida. Atos capítulo 2 foi lido agora. Que passagem incrível, que coisa impressionante, né? Os irmãos unidos, recém-batizados, cheios de temor, partindo pão, casa em casa, juntos todo dia. Se tinha uma necessidade, eles estavam dispostos a abrir mão de bens materiais para cuidar disso. Uma grande família, uma grande comunhão, um grande momento. Algo incrível. E uma tendência seria, como pregador aqui hoje, falar a seguinte frase: devemos ser como a igreja primitiva. Mas essa frase, ela é complicada. Porque devemos vem de dever é obrigação, e facilmente essa palavra rouba a essência do Evangelho de Jesus Cristo. E ser como a igreja primitiva, no que ela tem de bom exemplo, porque o que tem de exemplo ruim da igreja primitiva, a Bíblia está cheia. Os irmãos na Galácia estavam abandonando a graça em Cristo e seguindo outro evangelho, voltando à prática da antiga lei para justificar-se pelo esforço próprio. Em Corinto tinha uma imoralidade sexual que nem no mundo se ouvia falar. E eram irmãos tão divididos que a ceia deles era juízo. Eles estavam comendo do pão e tomando do suco sem discernir o corpo, sem pensar sobre a comunhão em Cristo. Se você olhar as igrejas lá em Apocalipse, Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. A igreja em Tiatira tolerava uma mulher chamada de Jezabel, tinha imoralidade sexual, tinha comida sacrificada a ídolos que eles comiam. Sardes tinha fama de estar viva, mas estava morta. Laodiceia, todo mundo sabe, nem quente nem frio, a ponto de ser vomitado. Miserável, pobre, cego e nu. Ser como a igreja primitiva, por favor, não. Por favor, não. Olhar para a igreja primitiva e imitar o que há de bom, com certeza. E aí a gente pode olhar aquelas igrejas da Macedônia que eram pobres e eles tiraram do que eles não tinham para ajudar, extremamente generosos, foram além da conta. Então temos tantos exemplos incríveis de irmãos fazendo coisas, orando com coragem para ter intrepidez para pregar a palavra de Deus. Irmãos que espalharam o evangelho pelo mundo e viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas quando nós olhamos uma passagem como essa em Atos, nós temos uma tendência a pensar que nós precisamos imitar essa comunhão. Nós precisamos cuidar disso. E um dos problemas é a forma como a gente entende o livro de Atos.
facilmente para nós o livro de Atos se torna um livro de receitas. Que é justamente o que eu tenho aqui, um caderno de receitas, todas as receitas escritas à mão. Não vou ler uma palavra que tem aqui. Minha querida esposa, antes de me conhecer, começou a escrever isso aqui, provavelmente em 1994, faz um tempinho. E eu, de vez em quando, uso isso aqui. Mas Atos não é um caderno e não é um livro de receitas. Você não vai para Atos para pensar, ok, o que a gente faz para converter pessoas? Como é que a gente faz para ter comunhão? Ah, tem um bom exemplo lá. Tudo bem. É só encontrar a pregação certa e pregar essa pregação que milhares de pessoas vão se converter. É o que aconteceu em Atos. Mas Atos não é um livro de receitas. Atos está contando a história dos resultados do plano milenar de Deus. O que antecede Atos? Deus criou o mundo, Deus deu a lei, o povo foi escravizado no Egito, os sacrifícios. Deus foi preparando tudo para o nascimento de Cristo, a vida de Cristo e o estabelecimento do seu reino, que começa com a morte de Cristo. E nós temos milhares e milhares de anos e um plano enorme para chegar no momento de Pentecostes. O resultado de Pentecostes não foi uma coisa assim. Aquelas pessoas que estavam adorando a Deus. Inclusive, tinha gente que tinha chegado na Páscoa. Pentecostes, 50 dias depois, eles estavam lá há mais de 1 mês e meio fora de casa. E agora, empolgados com o Evangelho, ninguém queria ir embora. E os recursos vão se acabando e tinha necessidade. E eles começaram a vender coisas para ajudar aqueles novos convertidos e o início da igreja ficar juntos por aquele tempo, um tempo tão precioso. Mas é trágico, imagina se está estudando a Bíblia com alguém e você diz, ei, olha, lá em Atos diz assim, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito. Você quer? Antes disso vem, quem é Jesus? O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você? O que Deus está planejando, qual é o nosso propósito de estar aqui? Qual é a nossa missão? Qual é o propósito da comunhão? Por que a igreja existe? O que é a igreja? Existe tanta coisa para falar sobre Cristo para que a pessoa daí faz igual os irmãos em Atos. O que a gente faz? Aí você diz o que faz e você vê o resultado. Mas o que vem antes é o Evangelho de Jesus Cristo. E nota, Atos é um livro só. Quantos evangelhos tem? 4. Conta a vida de Jesus e depois conta a vida de Jesus e depois conta a vida de Jesus e depois conta a vida de Jesus. Por quê? Porque precisamos falar de Cristo muito para que uma pessoa chegue a esse ponto de querer entregar a sua vida para Deus. Receitas. Eu estava em Caruaru em 1992, eu tinha 22 anos, eu estava morando sozinho com meu irmão, é da sua cidade, né? Estava morando sozinho com meu irmão e eu estava numa fase engraçada que eu queria cozinhar, nunca quis na minha vida. E minha mãe me deu um caderno tipo esses e eu comecei a abrir e fazer receitas. A maioria das pessoas não passaram mal, mas... eu vou contar essa história, mas fique bem à vontade de comer lá em casa um dia. Um dia eu encontrei uma receita de tiras de batata cortadas como se fossem triangulares e longos. Você botava umas ervas, deixava na casca e botava no forno. E estava eu, meu irmão, e estava Ranieri, do AME.
o diretor do AME, que é de Caruaru também. E a gente começou a comer aquelas batatas e daqui a pouco a gente começou a arrotar como se fosse um gosto de gás de cozinha. A gente era jovem e gostava de arrotar, tudo bem, mas essa vez não foi por querer, tá certo? E aí comecei a pensar, o que aconteceu com as batatas, né? Eu sou de seguir a receita, assim, ó, meia colher de chá eu boto, um copo eu não boto mais nem menos. Eu pensei, acho que está vazando gás no forno. Liguei o forno, botei a cabeça lá dentro, não tanto, cheirei, nada. Rapaz, a gente jogou o resto das batatas no lixo e passamos o resto do dia vomitando um gosto muito estranho, como se fosse gás de cozinha. Na semana seguinte, eu descobri que alguém tinha pego uma escovinha que eu usava para escovar batatas, aprendi isso com minha mãe, para tirar a terra da batata, tirou essa escovinha da cozinha, levou para uma obra e limpou o chão de um banheiro em obra com querosene. Agora eu quero, ainda esse ano, convidar cada um de vocês para comer lá em casa. Eu vou fazer batatas para você comer. Mas eu segui a risca e não deu certo. Porque nem toda receita dá o resultado desejado. Mas nós estamos na cultura da receita, não é? Nós estamos num mundo em que 3 passos para ser rico, 5 passos para ser isso, aquilo. Segue essa receita e você vai ser bombado, ou você vai ser bonito, ou você vai ser, seja lá o que for. A palavra de Deus não é assim. Algumas pessoas querem pensar que a palavra de Deus é um livro de preceitos. Tem preceitos, mas não é um livro de preceitos. Tem regras, mas não é um livro de regras. Tem mandamentos, mas não é um livro de mandamentos. E muito menos um livro de receitas mágicas e mirabolantes. Faz 1, 2, 3 e você vai ter tudo o que você quer. Ela não é assim. Aliás, é muito diferente. Hoje é um dia especial. Dia das Mães. E desde já, parabéns para todas as mães que estão aqui. Que Deus abençoe vocês e sua vida. Mas ser mãe, pegando essa ideia de exemplo, ser mãe é uma receita? Se fosse uma receita, então qualquer pessoa poderia seguir a receita e se tornar uma boa mãe, correto? Se fosse uma receita, então talvez tivéssemos menos mães que não foram boas e mais mães que foram boas. E ser mãe é uma receita? O que é ser mãe? Quer ver uma coisa interessante? Se eu perguntasse para você, você vê na sua mãe alguma característica de Deus? Ok, diz aí uma característica de Deus que você vê na sua mãe. Fala bem alto. Bondade. Sabedoria, coisa boa. Amor, com certeza. Oi? Servir. Alegria. Segurança. Honestidade. Cuidado. Humildade. Guerreira. Uau, isso é legal, hein? Aí, essa lista parou aqui? Não. A gente poderia fazer uma lista enorme. A mãe é uma receita? Ser mãe é simplesmente uma receita? Mãe é uma manifestação da divindade.
é uma revelação, é uma construção divina nas nossas mulheres. É impressionante. Mães geralmente são chamadas a carregar a criança por 9 meses, que já cria algum tipo de vínculo. Eu estava pensando sobre Tayane e Ângelo, né? 9 meses para criar vínculo com Benjamin. No primeiro dia, né? Estou errado? No primeiro dia, meu filho, sou sua mãe, sou seu pai, sou sua mãe. E já entrou todos os cuidados, e já entrou todas aquelas características de Deus, já começaram a se mover e movimentar em torno de Benjamim. E também existem pessoas, com certeza no reino de Deus, talvez nessa sala, que nunca tiveram um filho e nunca adotaram um filho. Mas fazem o papel de mãe na vida de muita gente. Por quê? De onde vem isso? Vem de Deus. Bebês são lindos, né? Todo mundo gosta, né? Eu lembro de uma pessoa olhou para um bebê, deu tchau para o bebê estava dormindo, aí teve aquele reflexo de dar um sorriso assim. Sorriu para mim, né? Eu ia dizer, ele está dormindo, né? Eu deixei a pessoa ficar feliz e ir embora. Mas assim, todo mundo quer ver um bebê sorrindo, todo mundo quer tocar naquela pele macia. E aí, mães são construídas por Deus, elas têm a carga divina, mas no agir daquilo, no movimento da imagem de Deus, que a mãe vai sendo construída e revelada e fazendo. E ela é mãe na infância, na adolescência, na fase adulta, é mãe em qualquer momento, qualquer tempo. Mãe é mãe, e mãe vem de Deus. O terceiro livro que eu tenho aqui, só uma pessoa vai reconhecer este livro. Marta Cardoso. É um livro de poesia. E tem uma poesia aqui sobre minha mãe. E diz assim: mãe, neste teu dia, quero te homenagear. Venho, através dos versos, um abraço lhe dar. Todo carinho que tenho, mesmo não conseguindo mostrar, só a ti eu almejo um dia entregar. Todos os dias é seu dia. E o que devemos lembrar, e não só no mês de maio, que devemos homenagear. Você que está tão distante, ainda quero falar. Mesmo não vendo a ti, um abraço e um beijo quero lhe dar. Poesia nos lembra uma coisa muito importante. Nem Deus, nem a palavra de Deus, nem o agir de Deus na nossa vida é uma coisa rasa, superficial. Poesia é uma construção de palavras e em tão poucas linhas se diz tanta coisa. Tanta coisa. Palavras tão poderosas, é incrível. E isso mostra que não é uma coisa meramente racional. O que é espiritual vai além da simples lógica humana. Envolve a lógica humana e a racionalidade humana, mas vai além. E Deus está nos chamando para não tratar o seu livro como um livro de receitas mágicas que vão nos dar tudo o que queremos, ou nas nossas vidas, ou na igreja. Então, pensando sobre Atos capítulo 2, voltando para a ideia de comunhão que está lá. Ali é a receita para ter comunhão? Não é.
A lei é o que acontece quando alguém conhece Jesus. Quando alguém entende o sacrifício de Jesus. Quando alguém olha para o amor de Jesus na cruz. Ele saiu do seu lugar, se tornou um de nós, ele se resumiu, viveu aqui, nos mostrou o amor de Deus, apesar de ter sido rejeitado, condenado, maltratado. E quando você entende esse amor, e quando esse amor toma conta de mim, e toma conta de você, o que acontece? O que acontece? A gente vai para casa, sentar no sofá, ficar vendo TV e celular o tempo inteiro? Não vai. Quando o amor de Deus realmente chega a nos tocar, porque nós podemos ser insensíveis ao amor de Deus, mas quando realmente nos toca, o que acontece? Nós começamos a imitar Cristo. E nós começamos a sair do nosso canto. E nós começamos a olhar e cuidar de pessoas. A gente começa a ir atrás de gente. Mas tem gente assim, assado. Não importa. Quando o amor de Deus chega na sua vida, você começa a se apaixonar por gente. Não pelo jeito que agem às vezes, mas por quem elas são dentro delas. Se nós realmente queremos avançar na nossa comunhão enquanto igreja, é bom olhar os bons exemplos que tem na palavra, com certeza. Mas é parar para pensar o que estava movendo eles, o que estava dirigindo suas vidas e suas falas e suas ações e a venda das suas propriedades. E que necessidades existem entre nós que estão sendo supridas e que necessidades podem haver entre nós que não estão sendo supridas. E aí o amor de Deus chega. E o amor de Deus, é difícil de ignorar. É difícil de dizer, isso não tem nada a ver comigo. Eu quero a salvação, mas eu não quero que o amor dele me constranja a nada. Isso é difícil. É difícil. Nós estamos acostumados a viver no corre-corre. O vazio e a superficialidade vai tomando conta. Nós não temos tempo para conversar, para ouvir, para construir relacionamentos. E vamos vivendo as nossas vidas de uma forma que Deus não planejou. Então, pensa comigo, se Deus está nos dando mães que são excelentes em construir famílias, e nós temos na igreja mães que são excelentes em construir famílias, e elas estão aqui construindo essa família também. A família nuclear, ela é importante e ela é fundamental, mas também ela é um vislumbre do que Deus quer com a igreja. O sangue e a carne, a genética da família nuclear para exemplificar a conexão espiritual pelo sangue de Jesus na igreja. E Deus nos convidando para viver uma comunhão em que o nosso amor impacta, o amor entre eu e você impacta a nossa cidade aqui. Todos saberão que sois meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. O nosso amor aqui deveria brilhar de uma forma que alguém olha e diz, rapaz, o que é aquilo? Como é que eu faço para fazer parte disso? Tem comunhão? Tem comunhão. A comunhão é boa? É boa. Precisamos avançar? Podemos avançar? Vamos lá. Mas qual é a motivação? Devemos ser como a igreja em Atos 2? Essa é a motivação?
A motivação é Jesus Cristo fazendo tudo por nós. E sabe o que eu acho tão interessante? Estava até lendo outros versos aqui de Marta. Ela falou assim: não importa o problema que você tenha, porque Cristo fez a promessa de que estaria ao seu lado em todos os momentos. E eu fico pensando, ele fez uma promessa, ele vai cumprir essa promessa, e ele nos usa para cumprir essa promessa. Porque na hora de ter alguém ao lado, Deus está lá, sem dúvida. E quem mais está lá? Espero que eu esteja lá, que você esteja lá, em todos os momentos. Quer dizer, Deus faz promessas que dependem de pessoas para serem cumpridas. Elas serão cumpridas. A questão é se nós vamos estar nesse barco ou não. O desafio é grande, mas a nossa comunhão vale a pena. E nós podemos ir pelo mundo juntos, evangelizando pessoas para conhecer Cristo, entrar e fazer parte desta família. Vamos fazer uma oração. Pai amado, agradecemos, Senhor, por tanto amor que o Senhor nos dá. Eu sei que é tão grande que temos dificuldade até de explicar esse amor, de entender esse amor. Pai, nos impeça de ir pelo caminho mais fácil. Queremos, Pai, o caminho que o Senhor planejou. Queremos fazer da sua forma. Queremos ser guiados pelo Senhor. Queremos sofrer o que temos de sofrer. Trabalhar o que temos de trabalhar. Descansar o que temos de descansar. Para realizar as boas obras que o Senhor planejou para nós. Abençoa, Pai, a comunhão nesta congregação. E pedimos que o Senhor nos coloque em contato, no coração de cada irmão e irmã, aquela motivação discerne, aquela que é mais excelente, aquela que olha o amor do Senhor na pessoa de Jesus Cristo e é absorvido, e que nós sejamos, Pai, tomados ao ponto de literalmente abrir mão de tudo e qualquer coisa em prol disso. Senhor, agradecemos demais as mães aqui e a bênção que o Senhor nos dá através delas, a forma como o Senhor se revela no cuidado, no amor, na humildade, na paciência que essas mães têm. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.